Olá, pessoal. Logo mais estarei. Ô, Robson. Robson, como tá o som aí? Vou fazer uma palhinha aqui pra você me diz como tá o som aí. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Como tá o som aí, Robson? Tá bom o som, Robson? Top? Beleza. Então, hoje, daqui a pouco, eu vou fazer uma live aqui com a Cristiane Oliveira, uma psicóloga. Nós vamos falar sobre neurociência e música. Agora sim, Gustavo. A Cris já entrou aqui. Já te chamo aí, Cris. Enquanto isso, eu vou dar uma enrolada aqui. Vai convidando aí o pessoal. Olha aí, Gustavo. Eu tento tocar o violão aqui, tá, Gustavo? Eu não toco muito bem, mas a gente tenta. Caetano Veloso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa do Caetano Veloso aqui. Tem uma aqui do Caetano Veloso. Essa é uma canção que eu uso nas palestras. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Caetano Veloso, meu amigo. Vamos chamar a Cristiane aqui já. Convidar ela aqui. Olá, Cristiane. Oi. Tudo bem? Tudo bem. E você, Daniel? Eu tô preparado aqui, ó. Legal. Show de bola. Preparei aqui. Tudo... Preparei meu violãozinho. Tô até com o microfone aqui pra gente conversar, né? Que eu normalmente eu ligo aqui mesa de som e tal, pra ficar com uma qualidade um pouquinho melhor aí. E eu acho que é legal pra gente fazer uma musiquinha que já tava fazendo uma música aqui que o Robson pediu aqui, do Caetano Veloso. Essa é uma canção que eu canto. Essa é uma canção que eu acho fantástica. Antes da gente começar, já vamos começar a conversar, depois a gente vai se apresentando aí. Né? O pessoal já vai entrando, o pessoal já nos conhece aí. Essa canção, Show. eu falo bastante dessa canção aqui do Caetano Veloso, que chama Tempo, né? E eu falo nas minhas palestras, tem algumas palestras que eu falo sobre o tempo. E essa música, a letra é fantástica, né? Vou fazer uma palhinha aqui já para começar. Vamos lá. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 é um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. O tempo é uma coisa fantástica e essa canção ela fala sobre o tempo, né? Nós vamos falar aqui sobre música. Primeiro, Cristiane, agradecer aí a tua presença, a tua disponibilidade para a gente estar conversando hoje aqui. Como que tá o som aí? Tá bom? Dá para ouvir bem? Tá muito baixo? Tá muito alto? Como que tá? Dá pra ouvir bem, Daniel. Tá bom. Então, e o meu também? Então, Cristiane, Tá ok? Tá ótimo, tá ótimo. Queria que você se apresentasse para a gente, antes da gente começar a conversar realmente sobre neurociência, alguns aspectos da música. Fique à vontade, hein, Cristiane? Obrigada. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? Já vi um pessoal aqui que me segue também, chegando com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Viviane, a Elizabeth, Milena, a Juliana, sejam todos bem-vindos. Bom,
Então, para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Oliveira, eu sou psicóloga, atuo na área da psicologia há 12 anos, né? Então, eu sou bacharel em psicologia. E desde então, né, a gente atua aí na área de desenvolvimento humano, na área do comportamento humano, atuando dentro das organizações, das empresas e também na área educacional, né? Tem uma parceria aí muito legal com a Unisociesc, e a gente tem desenvolvido esse trabalho sempre com pessoas. Então, assim, o ramo que eu amo é estar com o povo, é estar em público, né? E a gente sempre está ministrando cursos e capacitações também. É, as minhas especializações na área da neurociência, aprendizagem, do coaching e também docência do ensino superior, né? Então, são as áreas que a gente está atuando aí no momento. E aí, assim, Daniel, para mim hoje é um prazer imenso estar aqui com você, porque eu sei que você trabalha com música, e música dentro dos meus trabalhos também tem sido o carro-chefe, né? Então a gente vai falar bastante hoje sobre música relacionada à nossa vida pessoal, à nossa vida profissional, né? E como é que a gente entende todo esse mecanismo aí. E Daniel, por favor, para os meus seguidores também, né? Gostaria que você se apresentasse aí para a galera te conhecer. Então, para mim, também é um prazer. Eu tenho que falar no microfone, tá? Porque tá ligado aqui, que senão vocês não me ouvem. Uhum, Mas para tá. mim é um prazer estar aqui com você, né, nesse momento aqui, um momento da gente estreitar, né? Apesar da gente estar distante, a gente acaba estreitando por meio dessas lives e de poder impactar as pessoas de alguma forma, né? Então eu sou formado em educação física, né? Eu venho da área de atividade física e saúde. E hoje eu sou coordenador do curso de educação física aqui da UNICE em Mafra, e eu venho fazendo um trabalho voltado à mudança de comportamento, estilo de vida saudável, atividade física, por meio da música, né? Então eu uso Uhum. trechos de músicas, é algo que eu já fazia na adolescência, quando eu tocava aí na noite, eu tocava em barzinho, eu tocava muito casamento. O Roberto aí tá entrando aí, a Uhum. Josi que também entrando, que sempre estão nas nossas lives aí. E eu tocava bastante em casamentos aí. E foi quando, em 2011, eu desenvolvi a primeira palestra musical, né? Então, nessa Uhum. palestra, que é a palestra que eu faço até hoje, chamado Ritmo e Melodia da Vida, né? Ela teve esse nome aí, quem foi um colega nosso aí, fisioterapeuta Johnny, que deu até esse nome. Agradeço ele aí né, por ter colocado um nome interessante aí que eu estou usando até hoje. E essa primeira palestra, Ritmo e Melodia da Vida, ela fala sobre estilo de vida saudável, e eu utilizo várias músicas, né, para poder abordar algumas teorias de mudança de comportamento, alguns elementos que são importantes para o estilo de vida saudável, e eu uso Uhum. música, né? Então é uma maneira, nós vamos falar aqui sobre música, e nem eu, vou dizer para você, Cris, que nem eu imaginava que a música tinha um impacto tão forte nas pessoas. Porque eu tocava muito, eu tinha essa conexão com as pessoas, né? Quando eu tocava, mas é um pouco Uhum. diferente do que eu faço agora. Né? Eu percebo, assim, como eu utilizo a música de uma forma diferente, valorizando, por exemplo, a composição do autor, a obra do artista. Eu Uhum. acabei valorizando mais a música e eu sinto essa conexão das pessoas quando eu faço as palestras, né? Eu não sou um estudioso em música, apesar de eu ler bastante material científico sobre a relação da música, porém eu consigo identificar na prática, né, esse impacto que a música tem na vida das pessoas. E a gente é musical, mesmo não querendo, né? Você vai, por exemplo, Uhum. num supermercado, você escuta música. Você vai em um outro Uhum. local, você está na rodoviária, você está num ônibus, está num carro, e nós estamos escutando música o tempo todo, mesmo Uhum. você não querendo escutar. Né? Então, isso Uhum. a música faz parte do processo de vida do ser humano. Né? E você Com que é certeza. uma psicóloga que trabalha com essas redes neurais aí, pode nos falar um pouco mais sobre essa relação. Sim, sim, com certeza. A música, ela está presente na história do ser humano, isso desde sempre, né, Daniel? Eu até trouxe aqui uma frase do Platão, que eu estudando, né, encontrei e pensei, essa aqui tem que levar, que eu achei muito legal, que ele diz assim:
Imagine lá, já daquele tempo, né? A música é a alma do universo, dá voo à imaginação, alegra o espírito, afugenta a tristeza, dá vida a tudo que é bom e justo. Linda essa frase, né? Eu achei espetacular quando vi. E exatamente isso, ela está presente em todos os momentos alegres, os momentos tristes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as memórias, né, e sobre a questão da memória musical também, como é que ela atua dentro da nossa mente. E aí também eu trouxe mais uma frase aqui que eu achei, que é do Nietzsche. A vida sem a música seria um erro. A vida sem a música seria um erro, né? Uma frase, eu acredito que ele quis dizer muitas coisas com essa frase. Mas realmente, não dá para imaginar a vida da gente sem a música, não é mesmo? Principalmente a gente que trabalha com isso. Mas mesmo a pessoa que não trabalha com a música, ela está presente. Em algum momento ela vai estar presente, né? Quer falar alguma coisa, Daniel? Essa frase eu uso em algumas postagens minhas. A vida sem música é um erro, né? Uma frase muito conhecida e, na verdade, assim, perceba que mesmo as pessoas que dizem que não ser muito musicais, por exemplo, você está parado num local, você acaba batendo a mão, acaba batendo o pé, né? Isso são questões que fazem com que você tenha ritmo, isso é música, né? Então você tá num local, você pode estar batendo o teu pé, você pode estar batendo tua mão, né? E você acaba sem querer tá pensando numa música. E eu acho que também as músicas marcam a nossa trajetória, né? Então tem várias músicas que marcam a tua vida, como agora sexta-feira é Dia dos Namorados, né? Daí marca tem músicas que podem marcar de uma maneira mais sentimental, como tem músicas que podem marcar um momento de felicidade. Então acho que isso que é muito interessante das músicas. E quando eu comecei a montar essa palestra, eu comecei também a valorizar um pouco mais a obra do próprio compositor, né? Então tem letras fantásticas, tem músicas fantásticas, né? Que muitas vezes eu cheguei a cantar em vários locais, eu nem percebi a letra dessa música, né? Com a palestra musical eu acabo percebendo um pouco mais, né? O que esse autor gostaria de estar falando, né? Como que surge aquela melodia? Eu não sou um bom compositor, eu não consigo compor. Eu gosto de transformar um pouco as músicas que já existem. Mas, por exemplo, essa música que eu cantei do Caetano Veloso, né? Onde que ele estava nesse momento para escrever, né? Falando sobre o tempo, o que ele estava imaginando naquela época. E eu canto, por exemplo, canções na palestra da década de 70, de 60, né? Eram momentos completamente diferentes do que a gente tem hoje, mas as letras elas servem para hoje ainda. Então é uma coisa atemporal, né? Exatamente. Falando em tempo, vamos falar um pouquinho das nossas memórias, né? E falando em memória, em tempo, e falando em música, a música ela tá atrelada às emoções, não tem como fugir disso, né? Então, assim, as nossas emoções, aonde que elas se processam, né? As nossas emoções, elas se processam no sistema límbico do nosso cérebro. E ali nós temos as nossas memórias. As memórias se processam no sistema límbico do nosso cérebro. Memórias de curto prazo, que são aquelas memórias que a gente usa, utilizou e você joga fora. As memórias de longo prazo, que são aquelas memórias que a gente guarda ao longo da nossa vida. E eu costumo falar junto com as memórias de longo prazo das memórias afetivas. Nós temos vários tipos de memórias, né? Mas eu costumo falar das memórias afetivas. O que vem a ser uma memória afetiva? Ela é daquele cheiro da comida da nossa avó, do tempero, do cheirinho da comida da nossa avó, do perfume de alguém que a gente sente o cheiro e a gente lembra da pessoa, ou até mesmo das músicas. As músicas, realmente, elas estão muito atreladas à nossa memória, né? Muitas vezes a gente ouve uma música, a gente lembra de alguém, a gente lembra de uma situação que a gente vivenciou. Então, tudo isso a música, ela tá ali, ela tá envolvida e sempre vai estar envolvida na questão das nossas memórias, né? E até vou fazer uma pergunta, e vocês que estão aqui hoje participando, vocês lembram? Lembram de músicas que vocês acabam lembrando de situações boas na vida de vocês? O que acontece quando a gente lembra de uma situação, você ouve uma música e lembra de uma situação boa que você passou? Por exemplo, você acaba
ativando no seu sistema essas memórias fazem com que venham sensações também que você sentiu, né, naquele tempo, aquela alegria, ou de repente libera-se aí alguns neurotransmissores, como serotonina, endorfina, que fazem você se sentir muito bem, né? Então, tudo isso tá envolvido aí, né? E assim, Daniel, uma curiosidade minha, assim, e perguntar para você também. Posso perguntar, né? Claro. É, Daniel, em relação à qualidade de vida, como você trabalha, né, com essa qualidade de vida aí, levando essa qualidade de vida nas tuas palestras para as pessoas, o que a gente pode estar trazendo aqui nesse momento, nós dois, para as pessoas, que o que a gente pode estar trazendo agora para as pessoas, dados da música, né? O que a música desperta na gente quanto ser humano, no nosso corpo, na nossa mente? O que você costuma trazer relacionado a isso? Primeiro, assim, que eu acho que o nosso corpo é uma máquina fantástica, né? Então, quando você Uhum, escuta uma música, e são vários processos para que o cérebro consiga distinguir os ritmos, os instrumentos musicais, as ondas de melodia. Então, eu acho fantástico isso em relação ao próprio corpo, né? Você acaba conseguindo escutar duas músicas ao mesmo tempo e conseguir é, apenas identificar e se concentrar em apenas uma. Né? Quando você está num ambiente, por exemplo, turbulento. Você está com um ambiente uhum, turbulento e você acaba conseguindo escutar aquela música que está tocando lá no fundo. Então, primeiro que o nosso cérebro ele processa essa música. Existem várias uhum, pesquisas que fazem essa relação da qualidade de vida com a música, né? Primeiro, que você falou em relação ao prazer de escutar música, né? Então, existe uma associação do prazer de comer um chocolate e a mesma sensação de você escutar uma música, né? A liberação de alguns uhum, hormônios que fazem essa liberação do prazer. Então, você tem muitos estudos, tem um estudo que é muito interessante do chamado efeito Mozart, que valoriza o raciocínio. Eles colocam como a música fosse uma maneira de você aquecer as tuas células. E você sabe que você consegue identificar, por exemplo, eu que trabalho às vezes com esporte, como o jogador, às vezes ele chega no campo, no jogo, escutando uma música, né? E você vai ver uhum, os jogadores, eles escutam várias músicas diferentes, né? Tem pessoas que gostam de uma música mais elétrica, tem pessoas que gostam de uma música um pouco mais lenta. Vai depender para uhum, que, como que você responde àquela música e como que você, né? E qual é o sentimento que você sente ouvindo aquele agrupamento de sons, né? De notas musicais que são matemáticas, né? Para que você consiga explorar isso. Você consegue ouvindo música, reduzir pressão arterial, né? Tem um estudo já mostrando sobre isso. Você consegue melhorar a qualidade do sono. Então, veja uhum, quantos benefícios. Tem alguns estudos demonstrando até aumento, não é tão significativo, mas até aumento do QI. Né? Tem algumas pessoas que ouvem música e não ouvem música, e por isso que a gente fala muito do efeito Mozart nisso. Tem um estudo muito interessante sobre música e o risco de queda em idosos. Por exemplo, foi pego um grupo de idosos e foi feito um treinamento com o ritmo de música, né, para caminhada, porque normalmente o idoso ele tem uma chance muito grande de queda, né? Um idoso uhum, vai perdendo a capacidade funcional e tem chance de uhum, queda. E esse estudo uhum, revelou que esses idosos que fazem um treinamento de acordo com o ritmo de música tinham menos chance de cair do que idosos que não. Tem um outro estudo muito uhum, interessante sobre a relação entre música e estresse, né? Então eles uhum, submeteram, por exemplo, eles submeteram alguns pacientes que estavam em ambiente hospitalar cirúrgico e dividiram em grupos nesse estudo e deixaram algumas pessoas ouvindo música e outras não. Eles revelaram uhum, que a pressão reduzia, a ansiedade reduzia nessas uhum, pessoas que ouviam alguns tipos de uhum. música antes das cirurgias. Então, você veja a infinidade de situações que nós temos decorrente à música. Né? Então, a música ela faz parte da nossa vida e eu acho que uma dica importante é saber qual música que te faz bem.
né? O Xavier falando aqui, para a neurociência, algum estilo ou gênero de música diferenciado, existem muitos estudos com músicas clássicas, Xavier, né? Então, o próprio efeito Mozart, Bach, eles comparam escutar Bach com você tomar um remédio para dormir, por exemplo, né? Os efeitos neurológicos que acabam afetando por meio da música. Efeitos cognitivos, de raciocínio, tendem a aumentar de quem escuta música. Então, como eu estava falando, algumas dicas que eu dou sempre é você saber uma música que te faz bem. Por exemplo, quando eu estou trabalhando, dificilmente eu escuto música com letra, né? Então, eu gosto de escutar música instrumental. E normalmente eu acabo tentando escutar música instrumental que eu não conheça a letra, porque o nosso cérebro ele acaba fugindo e eu acabo às vezes me concentrando, mesmo sendo instrumental, eu fico imaginando a letra daquela música. Então eu gosto muito de escutar música instrumental desde criança, né? Meu primeiro instrumento foi um trompete, eu tocava música instrumental. Então é alguma coisa que eu gosto muito. E eu tenho alguns estilos de música bem diferentes do que o pessoal escuta. Você escuta o que, Cris? Da mesma forma como você, quando eu estou lendo e estudando, eu gosto de ouvir músicas instrumentais, né? Um grupo que eu adoro ouvir bastante, não sei se você já ouviu falar, Celtic Woman. Não sei se tu já ouviu falar, mas eles têm músicas incríveis, músicas instrumentais. Eu adoro ouvir. E tive fases, né? Fases e fases. Hoje confesso, sim, que eu sou eclética, depende muito do momento, mas o que eu mais gosto de ouvir são músicas instrumentais, ou de repente é uma música internacional, uma música dance, assim. Sabe aquelas músicas assim que às vezes te empoderam em alguns momentos que você precisa, né? Eu gosto de ouvir música, por exemplo, antes de entrar numa aula, antes de entrar num treinamento, ou antes de eu começar a elaborar algum trabalho, às vezes, né, para um curso. Eu ouço músicas que me deixam em alto astral. Aí quando eu entro, que eu começo a escrever, aí eu prefiro colocar uma música instrumental. Né? Tem vários, né? Na internet você coloca ali, tem 1 hora direto de música, 2 horas direto de música, né? Músicas para estudar, músicas para meditar. Já me perguntaram assim, Cris, não dá sono? Eu falei, não dá sono. Quando você está empolgado, que você está conectado com o teu assunto, não dá sono. Aquilo estimula o seu cérebro. Eu até conheci uma vez um senhor que gostava muito da música clássica, de ópera mesmo. E aí eu lembro que às vezes ele estava ouvindo e estava lá escrevendo. Aí eu até li sobre isso, vi o quanto é benéfico. Tentei até com a ópera, confesso que até tentei, mas não me identifiquei muito. Mas sim, com músicas instrumentais no geral, assim, vai embora. É tranquilo. Daniel, até A fazendo um Lana link com o falando que. aqui, ó. Deixa eu só Pode ver o que a falar. Lana tá falando aqui, ó. A Lana falando que o TCC dela foi como aliviar a ansiedade gestacional através do relaxamento com música. Escreve para nós os Hum, resultados aí, Alana. Quais foram os resultados legal. que deram dessa pesquisa aí? O Robson ali, Legal. Blumenau, entrando aqui. A Dani Uhum. entrando. Você estava Inclusive a falando com o Alana, Joelcio aí desse momento. Você conhece a hoje o Alana? Elcio, conheço a Lana, inclusive a Lana, se eu não me engano, a Lana canta, viu? A Lana canta Ah, é? lindamente. Sim, é psicóloga a Lana, né? Eu me fugiu aqui, mas é ela sim. Sim, sim. Ela canta. Então, assim, gente, puxando um link com o que você falou ali, até sobre alguns estudos, eu até estava lendo também sobre o neurocientista Oliver Wolf Sacks. Ele fez um estudo, ele fala muito sobre música, é incrível, assim. E tem um estudo que ele fez sobre Parkinson, né? Até ele tem livro que ele escreveu sobre isso, sobre Parkinson, né, e tal. E ele tinha, não sei se você já ouviu essa história, mas ele tinha uma paciente e ela já não se movimentava mais, ela tinha perdido todos os movimentos dela. E ele conta que o movimento, o jeito que ela ficava sempre, tipo, era assim, ela sempre ficava com a mão assim, no óculos, sabe? Ela sempre estava assim. Mas ela conhecia toda a obra de Chopin, né? Que é um compositor, um músico, né? E, e ela tocava piano. Quando ele colocava ela na frente de um piano, era como se o Parkinson fosse embora, ela tocava, ela conseguia tocar. Quando ela terminava, ela voltava naquela posição atrofiada novamente. E o mais incrível é que ele conta
que ele não era somente dessa forma. Ele às vezes chegava nela e falava no ouvido dela o nome de uma música. Até ele cita o nome da música, não me recordo agora. Essa música tinha 14 minutos. Quando ele falava para ela o nome da música, ela ativava as memórias dela e ele conta que é como se o Parkinson fosse embora de novo. Ela se movimentava, sabe? Ela vivia aquela música no corpo dela. E quando chegava no último momento, no último acorde da música, ela voltava naquela posição novamente. Incrível, né? Achei muito interessante quando eu vi assim, o poder da música. E aí até eu andei investigando assim, em outros pacientes com outras demências que é trabalhado, que às vezes estão assim em estado catatônico mesmo. Eu lembro de um senhor que ele só ficava com o olho fechado nessa posição assim. Eles colocavam um fone, os terapeutas colocavam um fone com músicas que ele gostava. Era somente naquele momento que ele levantava o rosto, abria os olhos e se comunicava. Do jeito que ele conseguia, ele se comunicava. Eu achei Fantástico, né? fantástico. Fantástico. Excelente. Esses estudos, assim, excelentes mesmo. Mas sabe, Cris, E. quando assim, ó, quando eu vou fazer as palestras, é impressionante, assim, porque às vezes eu vou com públicos bem diferenciados, né? Então, às vezes Uhum, eu cheguei a dar palestra, por exemplo, de manhã para adolescentes, à noite para idosas, outro dia só para mulheres, e é impressionante como as pessoas respondem diferente para a música, né? E uhum, uma das coisas que a gente tem, eu tento quebrar um pouco do preconceito, eu canto músicas de quase todos os estilos na minha palestra, mas como tem uhum, pessoas, por exemplo, eu cheguei teve uma palestra que eu até me preocupei, contar essa história aqui para vocês. Eu cantei uma uhum. canção, foi uma canção acho que do Roberto Carlos, não me recordo qual canção, acho que foi a música Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Eu cantei essa canção, essa pessoa ela estava na frente assim da palestra. Quando eu uso essa canção para falar sobre estilo de vida saudável, né? Eu pergunto para a pessoa, como vai você? E aí eu normalmente eu canto Uhum. essa canção aí. E aí quando eu vi assim, eu me preocupei um pouco porque ela soluçava. Então eu me preocupei, pô, será que eu falei alguma besteira, né? Às Uhum. vezes, às vezes você acaba numa palestra, você acaba, às vezes sem querer, você acaba falando quando foi, já falou, já era, né? E depois eu conversei com ela, né, sobre por que que ela estava tão emotiva, tal. E ela me contando que essa música marcou um momento da vida dela, né, de um relacionamento que ela teve. E quando eu cantei, ela relembrou todo, ela falou que passou um filme na cabeça dela e ela lembrou diversos momentos na vida dela e ela se Uhum. emocionou demais, né? Mas assim, Olha só. se emocionou e daqui a pouco eu via ela cantando outras músicas já sorrindo. Então, são Uhum. altos e baixos, você vai para momentos e sentimentos que a música faz você despertar, né? Eu acho que isso Uhum. faz com que a música seja algo tão poderoso na vida das Uhum. pessoas, né? Então a gente tem que Sim. usar a música, né? A semana passada eu fiz uma live com a Alice, que é especialista em meditação, e é impressionante assim como eu meditei até, eu estou tentando meditar, e como isso impacta também na música. Eu tento normalmente meditar com algumas músicas, isso faz muito bem para mim. Uhum. Excelente, excelente, Daniel. E assim, em relação ao estímulo da música, né, no nosso corpo, é incrível. Tanto para a gente que ouve a música, mas daqui a pouco eu até vou falar aqui algumas curiosidades relacionadas a quem toca. Como o cérebro do músico é diferente. Quem toca um instrumento musical tem algumas coisas no cérebro que são diferentes de quem não toca a música. Mas quem não toca também. Existem muitos estímulos, né? Ali no cérebro. E você, na verdade, você está fazendo uma ligação do seu corpo todo quando você está, por exemplo, tocando uma música, né? O que, que você usa, né? Tu usa os órgãos do sentido, né? Você usa a visão, você usa a audição, você usa o tato, né? O seu cérebro você usa a questão da memória, de memorizar, né? As notas, memorizar a música, coordenação motora, é tanta coisa envolvida, né, Daniel? Você que toca aí Muita. pode contar pra gente, muita coisa envolvida. Então, assim, tocar um instrumento musical é algo incrível.
né? Eu acho assim que quem toca um instrumento musical, eu acho não, né? Isso é pesquisa, na verdade. Você desenvolve várias regiões, né, a mais do seu cérebro. E a coordenação, então, tem que ser total ali, né? Parece para quem está olhando que é tão. Ah, o Daniel tocando ali, cantando, né? Como vai você? Né? Parece tão simples, aquela tão calmo. Mas quem toca sabe que aqui dentro, né, Daniel, está Mas sabe uma que, assim, festa, né? até eu recomendo para qualquer pessoa, e sabe que eu vejo, há umas 2 semanas atrás eu até estava conversando, eu fiz uma live com o Pedro Vulpi, que é um grande músico aqui de Mafra, né? Hoje ele tem composições fantásticas, né? Até peço para seguir o Pedro, porque o Pedro é um cara que vem compondo e vem se destacando aí na música autoral. E eu estava conversando com ele. Infelizmente aqui no Brasil ainda os instrumentos são muito caros, né? Então você vai para alguns países europeus, o próprio Estados Unidos, você tem muito acesso, toda criança toca um instrumento. E isso faz, talvez não um instrumento para virar um profissional, se apresentar, mas para usar um instrumento Uhum. como uma fonte de relaxamento, uma fonte de você ter momentos consigo mesmo, se autoconhecer. Eu acho isso fundamental, né? Infelizmente, no Brasil, os instrumentos são muito caros. Você adquirir Uhum. um instrumento, as escolas, não é toda escola que tem música, por exemplo, né? Então, isso deveria ser padrão dentro dos currículos escolares, a música, né? Isso só faz bem para as pessoas. E sabe quando você fala assim de tocar um instrumento, eu não sou um grande instrumentista, né? Eu arranho aqui, eu tenho meus violões aqui, eu gosto de ficar brincando aqui, mas sabe que tem músicas que é fantástico. Tem músicas que me tocam de uma forma que chegam a me emocionar. Então, normalmente, assim, eu não sei explicar por quê. Então tem músicas que eu canto que se eu não cuidar, eu chego a me emocionar com a música. Tem músicas que já não tanto. E eu não sei explicar isso. Por que que acontece? Né? Se tem Uhum. algumas ondas de algumas músicas que fazem com que eu tenha esse sentimento um pouco mais aflorado e outras músicas não tanto. Mas quando eu estou fazendo a palestra, em muitos momentos eu chego a me emocionar na palestra com as músicas. E ainda mais quando eu estou em concentração total, né, com a música. Então ela tem um efeito em mim também quando eu estou fazendo. É por isso que eu adoro fazer o que eu faço hoje. Hoje eu não consigo mais, hoje eu não dou mais a palestra sem a música, né? Porque eu não consigo mais. É uma coisa que eu sinto falta, né, quando eu não tenho que cantar. Essa canção, por exemplo, aqui é uma música que eu uso. Vamos fazer uma palhinha aqui, rapidinho. Uhum. Sim. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. E é o que a gente quer aqui, né? Tenho muito para contar, é o que a gente está tentando fazer, e normalmente é o que a gente está fazendo com as lives aqui. A gente tenta contar o que a gente estuda, o que a gente aprende para tentar impactar as pessoas. E o que a gente sempre fala assim, você que está aí na live vai escutar depois, vai assistir depois aqui, tocar um instrumento é algo fantástico. Então tenta escolher Sim. um instrumento. Normalmente eu tenho aqui um ukulele, que é um instrumento muito fácil de tocar. Normalmente é um instrumento que eu recomendo para as pessoas começarem a fazer, a tocar. Mas um violão, um instrumento de sopro, o violino já é um violino nunca tentei, né? Então eu toco um pouco de trompete, teclados já toquei bastante. Hoje eu não tenho aqui em casa, não tenho muito espaço aqui. Eu vendi meus teclados. Então hoje eu só toco violão, toco ukulele aqui. Então, mas eu Uhum. acho que é fantástico que você, né, que está nos ouvindo aí, quer ter os benefícios da música, comece a tentar tocar um instrumento também. Né? Isso faz com que você se desafie aí. Né? Tem muitos tutoriais na rede, na internet, para você começar. E é uma questão de dedicação aí, né? Para você poder tocar. Sim, é verdade. Ô, Daniel, deixa eu te contar aqui. Vou te contar o segredo aqui. Vou contar o segredo ao vivo, Pode, da verdade. Tá? vai.
Então, é, eu tenho um violão também Aham. e toco. Não sou assim aquela também, assim, aquela coisa Então bem pega o violão básica, aí. assim, mas Pega o não, violão não, aí não, também. não dá ao vivo. Já vou contar o porquê não dá ao vivo. Então, assim, quando eu vou para algum trabalho que eu faço, né, em público, palestra, workshop, eu canto, mas eu convido um colega para tocar. Por quê? Eu até tentei, sabe, mas eu não consegui exatamente por causa dessa questão que você falou ali das emoções, né? Eu, como psicóloga, ensino muitas pessoas como controlar as emoções e tal, mas a gente é ser humano, chega um momento, às vezes, que as emoções vêm e eu me emociono muito fácil também, viu? Eu confesso que em alguns momentos que eu tentei levar o violão e tocar, não deu muito certo, sabe? Porque era muita emoção envolvida, e aí eu cantava, mas eu lembro que a minha performance tocando não foi aquela que eu desejava. Daí eu não quis. Daí agora tem um colega que vai e toca. Mas assim, o exemplo que eu quis trazer, na verdade, aqui é como as emoções realmente, como isso mexe com a gente, como a música mexe com a gente. Às vezes um dedilhado que você começa a tocar ali é algo que já te impacta. Eu tenho até uma cunhada minha que brinca comigo, ela fala assim, Cris, não precisam nem começar a cantar a música, começou a tocar, já tô chorando, ela brinca, né? E é verdade, emociona de verdade a gente, né? É, Daniel, e falando ainda sobre os benefícios, eu até levantei aqui mais alguns que eu acho bem interessantes a gente falar. Eu trabalho bastante com comunicação, ministro curso de neurocomunicação e oratória. E a música, né, existem estudos que falam que a música, por exemplo, já desde bebê, quando nós estamos no útero da nossa mãe, a gente já gosta da música. Crianças que são estimuladas com música, desde o útero da mãe, depois quando são pequenas, elas têm grandes chances de começar a falar, desenvolver a fala mais cedo, precocemente. São crianças que sorriem mais. Tem estudos que falam sobre isso. E é interessante, não é? Também a questão da socialização. Quando você aprende um instrumento, ou quando você canta, ou quando você gosta de estar em lugares onde tem música, normalmente você está com pessoas, é muito difícil, né? Você estar cantando só para você. Acontece, é claro, mas se você toca um instrumento, normalmente você vai tocar para um, dois, três, 10 ou mais pessoas. Então, trabalha muito essa questão a música trabalha muito a socialização. Esse é um ponto bastante importante, porque hoje em dia tem pessoas que são extremamente tímidas, elas não conseguem se comunicar, elas sofrem, né? Às vezes apresentar um trabalho acadêmico lá na escola, ou mesmo para iniciar um relacionamento, elas têm dificuldade. Então, a música, gente, olha que dica legal. A música, para você começar a se soltar mais, a se socializar, ela é muito importante, né? A questão da segurança também. Como assim a música traz segurança? Sim, ela pode desenvolver dentro de você a segurança. Em que sentido? Se você começa a cantar, olha, às vezes a gente canta assim um pouquinho para dentro, quando tá sozinho em casa, mas vai aprender a cantar de verdade, né? Usando toda a sua estrutura que você tem aqui, né, suas cordas vocais, usando o seu diafragma, aprenda a cantar e solte a voz de verdade. Eu tenho um colega que fala assim para mim, Cris, para mim cantar, para mim aprender a cantar foi libertador. Ele falou. Eu trabalhei muitos conteúdos que eu tinha, ele falou, aprendendo a cantar. Porque você solta a voz. A gente até brinca, parece que você solta os cachorros, né? Você solta a voz, você é como se você tirasse muita coisa de dentro de você. Então, olha só, aprender a cantar ou aprender mesmo a tocar um instrumento traz segurança, né, Daniel? Porque quando você percebe que você está começando a dominar as notas, os acordes, quando você percebe que está começando a sair uma música, isso te traz mais segurança. Quer ver? Então, quando você consegue tocar a sua primeira música, né, isso te traz mais segurança. E isso tudo pode refletir da tua vida como um todo, essa segurança, nos seus relacionamentos, né, na sua vida profissional. Então, a música, com certeza, quanto comunicação, quanto segurança, é muito legal. Consequentemente, te traz o quê? Autoestima. Poxa, estou me comunicando legal, estou me socializando de uma forma bacana agora. Tenho a segurança, isso traz autoestima pra gente, sem dúvida alguma, né? Além de tantas outras coisas, né? Como combater aí o estresse, a ansiedade. Música, gente. Música é vida.
Mas sabe, Cris, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu ainda sou. É? O pessoal, no, o pessoal Uhum, quando me ouve e tal, nas palestras e tal, às vezes eu uhum, conto. Eu sou um cara bem uhum, tímido. E a música, ela, na verdade, cada vez que eu faço uma palestra é uma questão, né, de superação em relação à timidez e tal. Eu sou uma pessoa ansiosa para isso. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu nunca gostei de tocar, por exemplo, assim, eu vou numa festa, sou convidado para uma festa e daqui a pouco aparece um violão. Eu não gosto disso. Eu não gosto, eu sou uhum, um pouco tímido para isso. Normalmente eu tenho que estar, uhum, eu tenho que me preparar para aquele momento. Então uhum, mas a música me fez superar muita coisa, né? Me uhum, fez uhum, superar realmente. é, a educação física me ajudou também um pouco, porque a gente uhum, trabalha com o corpo com uma forma diferente, mas a música fez uhum, eu abrir, é, a música fez abrir portas, a música para mim. Então uhum, eu devo muito à música. E uma das coisas que eu estava conversando na semana passada com o Gilberto, ele trabalha com as potencialidades, tal, e a gente falando sobre as potencialidades que as pessoas têm e acabam às vezes não explorando, né? E uma das coisas que aconteceu comigo em 2000, teve um ano, 2 anos, chegou a 2 anos, que eu parei de tocar. Eu não tocava. Foi na época que eu fui fazer doutorado, tal, eu estudava muito e eu parei de tocar. Foi uma coisa que eu fui parando, deixei o violão encostado, fiquei anos sem vendi os teclados que eu tinha alguns equipamentos de som. E sabe que uma das coisas que em 2000 eu resgatei isso fortemente em 2016, quando eu fiquei um tempo só estudando, que eu tive um pouco mais de tempo, eu comecei a resgatar a música e a pensar da música de uma forma um pouco diferente, né? Apesar de desde 2011 eu fazer a palestra, foi só em 2016 que eu resgatei novamente. E uma das coisas que eu acredito é que se você não explora as suas potencialidades, você acaba perdendo elas. E hoje é uma coisa que eu tento, às vezes eu não gosto muito de gravar vídeos cantando, você não vai ver muitos vídeos meus com música, é uma coisa que ainda tem um pouco de eu sou tímido ainda para revelar algumas coisas que eu faço, né? Porém, é uma coisa que a gente precisa, né? Porque às vezes a gente não uhum, imagina como a gente pode impactar uma pessoa, às vezes, por meio da uhum, música, ou por meio de uma palavra amiga. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. E as músicas ajudam muito, né? Então, tem músicas, eu gosto de músicas que trazem mensagens. Hoje eu escuto a música, qualquer música que eu escuto, eu já percebo, né? Essa música aqui me serve para alguma coisa. E aí, normalmente, eu vou uhum, fazendo um. Eu tenho aqui na minha agenda, que eu tenho um caderno aqui, que eu vou anotando músicas que eu posso utilizar, que fazem com que as pessoas sejam impactadas com a letra da música ou a melodia. Vou te ler alguns comentários aqui, que tem aqui, vamos uhum. ver. A Daniel, a Josi falando para eu fazer mais live cantando. Obrigado, vou fazer algumas aí. Estou pensando em fazer algumas aí. Né, hoje eu tenho a palestra digital, né? Então, as empresas podem contratar a palestra digital, que é uma live exclusiva aí com música. Eu, por exemplo, não tenho facilidade com instrumentos, a Josi falando. Ela tentou aprender, mas acabou se sentindo frustrada. Realmente, Josi, tocar um instrumento ele não é algo simples para algumas pessoas. Tem pessoas que vão ter muita facilidade e tem pessoas que vão ter muita dificuldade. Porém, para mim, é uma questão de dedicação. É todo dia você pegar um pouquinho. É como tem pessoas que têm uma facilidade, por exemplo, para falar outros idiomas, tem pessoas que têm facilidade para música, tem pessoas que têm muita Uhum, dificuldade em falar um outro idioma. Mas é uma questão, todo uhum, mundo consegue tocar um instrumento, qualquer pessoa. Claro, tem pessoas que vão uhum, tocar melhor, vão aprender facilmente, né? Mas você consegue tocar um instrumento. Então, o Xavier falando aqui que ele é músico há 28 anos. Deixa eu ver aqui. Pô, saiu aqui. E ele usava, né, ele trabalhava como gestor, como relaxamento antes das atividades profissionais, e hoje ele trabalha na área da música. Legal, Xavier. Eu vejo aqui, já estou vendo tua foto aqui com um instrumento aqui, com bandas marciais. Vou cantar uma música uhum. aqui. Já estamos falando há 45 minutos, já viu? Passa Meu rápido. Deus, como passou! Nossa, muito Aham. bom. Vou cantar uma música aqui, que é uma música que reflete muito esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu tenho uma palestra nova chamada Novo Amanhecer, que é uma palestra que eu criei para esse momento aí de pandemia,
né? Pensar que ainda tem uma esperança. Eu acho que tudo vai passar, né? E nós vamos voltar, talvez não o que a gente tinha, mas com as adaptações, mas a gente vai voltar a uma certa normalidade, né? A gente espera que isso ocorra. Essa canção, ela fala muito disso, que é a esperança. Você tem sempre esperança e resiliência. Vou cantar um trechinho aqui. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, ainda tem esperança. Então, normalmente, quando a gente escuta músicas, as pessoas perguntam, que músicas escutar? Tente escutar músicas que te trazem coisas positivas, né? Isso pode te ajudar, né? Às vezes tem músicas que não me atraem tanto pelo conteúdo dessa música. A música tem um poder grande. Às vezes nem o compositor sabe o poder que tem a música que ele faz. Então, às vezes tem músicas que não trazem coisas tão positivas. Então, evite essas músicas. Mas você é livre para escutar o que você quiser, né? Escute o que te faz bem. Eu acho que isso é importante. Não tem, né? A gente não tem preconceito com nenhum gênero de música, nenhum estilo de música. O Xavier aqui pergunta, alguma técnica para trabalhar neurociência? Deixa eu ver aqui, pulou. Com os alunos das bandas marciais, Cris? Como que pode trabalhar com esses alunos? Bom, dentro da neurociência, eu acredito assim que a gente pode falar um pouco da questão do aprendizado, né? Eu acho que eu vou fazer um link com a pergunta do Alessandro Xavier com aquela pessoa que colocou ali sobre a dificuldade de trabalhar, de desenvolver a música, né? Dentro da neurociência, nós temos um estudo chamado neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade é a habilidade que o ser humano tem, gente, olha só, é muito incrível. A primeira vez que eu descobri isso, eu achei assim fantástico, tá? De modificar a estrutura e função em decorrência de padrões de experiência. Ou seja, nós, dentro da neuroplasticidade, ela diz que nós podemos aprender sempre, desde a fase adulta. Não é só quando a gente é criança, né? A gente vai aprendendo. Chegou na fase adulta, você consegue continuar aprendendo. Quando você estiver lá na terceira idade, você vai poder continuar aprendendo. Então, não tem mais aquela desculpa assim, mas eu não consigo mais, não dá. O que acontece? De repente, quando a gente tem dificuldade num instrumento, no inglês ou em alguma coisa, o que vai contar é a consistência, é o quanto eu faço aquilo repetidamente para que eu possa registrar, né? Bom, quanto mais você repete, mais você registra, isso vai para a tua memória de longo prazo. Aquilo que você vai parando de fazer, na verdade, você vai deixando, né, Daniel? Assim como tocar, de repente, né, já vai esquecendo ali os campos harmônicos e tudo mais, mas se você pratica, vai embora, você continua fazendo. Então, aprender, nós temos essa capacidade de aprender sempre. Só que realmente o que precisa ter ali é a consistência é a consistência de você estar sempre fazendo e sempre repetindo. Então, essa seria uma dica bem legal. Já para trabalhar com os alunos, boa pergunta, viu, Alessandro? Boa pergunta. Vou pensar em algo bem legal e passo para você. Eu acredito que para trabalhar com alunos, uma coisa que é bastante importante, que eu acredito que se trabalha tanto em quem canta como quem toca, é trabalhar a questão da respiração, né? Para você, de repente, controlar os níveis de ansiedade. Às vezes você está lá na escola, você vai lá com os alunos, eles estão tão ansiosos e isso acaba atrapalhando a performance deles durante a aula, né?
praticam, provavelmente, eu acho que na tua área ele é mais instrumentos de sopro, né, a maioria, né? Então isso pode, eu acredito que pode atrapalhar a performance. De repente trabalhar a questão da respiração, né, que a gente sempre conta, aquela respiração que você conta até 4, né, puxando pelo nariz, e depois você solta pela boca, contando até 4, né? Né? E essa respiração ela ajuda a você desacelerar o coração. Isso serve até para a gente, né, Daniel? Acredito que você deve praticar a respiração antes de entrar numa palestra. Desacelera o coração da gente, deixa a nossa mente mais calmo, para a gente desempenhar uma melhor performance nesses momentos. Então, nesse momento, eu acabo lembrando dessa dica para você. Tá bom, Alessandro? Quem então entrou aqui, a Silvia Bach, que é uma esposa de um colega meu lá de Sorocaba, de São Paulo. O professor Tadeu Geronaso. Maurício, lá do México. O Ivan, goleiro, famoso goleiro da seleção brasileira de futsal, já jogou na seleção brasileira. Cris, você consegue explicar por que sentimos arrepios ao escutar uma música? Ótima pergunta, excelente pergunta, na verdade. Eu acredito que tenha a ver muito com, assim, você ouve, né? Você ouve a música e ela acaba indo para sua área ali que eu expliquei lá no comecinho, lá no sistema límbico, lá ativando as memórias, né? Então ela puxa as suas memórias e isso vai disparar no seu organismo neurotransmissores que vão fazer você ter essas sensações, né? Como de repente seu coração acelerar, de repente você também essa questão do suor, eu acredito que tem a ver com todas essas questões neuroquímicas que ocorrem ali no teu corpo, tá? Sabe uma coisa que eu faço na minha palestra, Cris? Eu Oi. uso algumas músicas, por exemplo, assim, tem uma palestra que o nome é O Legado. Eu falo sobre como que o que as pessoas deixam para as outras, e aí eu falo sobre atitudes. E aí eu coloco algumas músicas que são muito conhecidas, instrumentais. Uma delas é a entrada do Fantástico, né? Para perceber o que as pessoas imaginam quando elas escutam essa música. E aí eu falo dessa percepção do acabando o domingo. E é impressionante que todo mundo relaciona essas músicas até com os horários, mesmo não tendo um horário aquela música. Né? Então eu uso a música do Globo Repórter na sexta-feira, a música do Vídeo Show, algumas músicas que o Silvio Santos usa, e você consegue aproximar aquela música do horário que você escuta ela normalmente. E isso traz sensações. Você escuta a música e diz, putz, já tá acabando o domingo. É porque você escutou essa música. Então a música ela tem realmente essa liberação de neurotransmissores que fazem com que a gente sinta alguns sentimentos, tanto de alegria, quanto... lembra que alguns associam até como se é a mesma sensação de você comer um chocolate, aquela sensação gostosa, de você escutar uma música, né? Dessa liberação aí. Já estamos em 53 minutos aqui de live. Vou fazer uma música que eu acho interessante, que nós temos que olhar agora além do horizonte. Eu vou fazer um trechinho dessa música que eu acho que é importante para esse momento. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva, escutando o canto dos pássaros. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Perceba que
as canções, elas trazem mensagens muito interessantes pra gente. E essa é uma canção que eu acho que nós vamos viver essa além desse horizonte, que é essa pandemia que nós estamos vivendo aqui. E a gente vê, né, ele fala que existe um lugar, né? Espero que esse lugar que a gente vai viver pós-pandemia seja um pouco melhor do que a gente viveu antes da pandemia. Obrigado aí a Silvia, agradecendo aí a live, a Ali falando que aprender com música é muito bom. Eu não sou suspeito para falar, tá? Ali Vilarino, eu gosto muito, né? Interessante essa definição de arrepiar quando escuta música, a Jussi falando, o professor Alexandre lá de Concórdia entrou aqui, o Joel, estou esperando, nós temos que fazer a nossa live aí. 1 hora é pouco para esse tema, realmente acho 1 hora pouco, mas o Instagram limita a nossa hora aqui. Já estamos nas considerações finais, Cris. Viu? Passou rápido. Nossa, muito rápido. Tinha mais coisas aqui, viu, para falar. Eu queria falar sobre o cérebro do músico ainda. Não dá Nós vamos ter tempo que fazer mais, né? outra. Nós vamos ter que fazer outra. Poxa Faltam vida. 5 minutos. Poxa vida. Ei, rapidinho contando uma delas então, pode ser? O Pode, vamos lá. músico, o músico tem uma parte do cérebro mais desenvolvida, uma delas, né, que é o corpo caloso. O corpo caloso é uma região que ela está no meio entre o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Essa região, o músico, né, que é músico ao longo da sua vida, ele tem essa região, ele tem essa região maior, mais desenvolvida. Isso ajuda no que, na verdade, as transmissões entre os neurônios de um lado do cérebro para o outro. Ele tem são mais ágeis, na verdade, do que dos cérebros normais. Eu achei isso fantástico. Eu acho que isso acaba contribuindo aí para quem deseja voltar a praticar aquele instrumento que não praticava mais, que deseja aí se desenvolver na área da música também. Acredito que acaba sendo aí um convite bem instigante também, né? E entre outras tantas coisas, Daniel, muitas coisas legais tem sobre música. Nós vamos fazer mais algumas lives sobre música aí. Tá acabando aqui a live, nós temos 3 minutos só. Eu prometo aqui, tá? Eu vou prometer, acabando a live aqui, eu vou começar mais uma, tá? Mais uma live. Eu vou fazer 2 músicas que o pessoal que quiser ouvir, tá? Vou fazer um ao vivo aqui. Vou escolher aqui 2 a 3 canções. Eu vou fazer rapidinho, porque é noite, daqui a pouco o vizinho vai reclamar aqui, né, do som. E vou fazer mais 3 músicas e o pessoal que queira ouvir, tá? Então a gente está saindo, falta 2 minutos aqui. Cris, obrigado, pô, eu aprendi muito aqui com você nesse momento aqui. Eu acho que é muito legal. Obrigado aí pelo convite que você fez para mim. Para mim é um prazer, né, a gente poder conversar. E quem sabe a gente faz alguma coisa junto, alguma palestra junto, que eu acho que é muito interessante a gente fazer essa união de áreas e eu sempre tenho um objetivo em comum, que é tentar impactar as pessoas de alguma forma positiva, para que as pessoas potencializem as suas melhorias e vivam uma forma um pouco mais leve, uma forma melhor. Esse é o meu propósito, é sempre inspirar as pessoas para o bem-estar, para a qualidade de vida, né? Então, obrigado aí, Cris. Eu que agradeço de coração. Obrigada por aceitar o meu convite. Me sinto muito honrada em poder estar aqui, tá, contigo. E com certeza, vamos combinar de fazer mais algumas lives falando de música. Tem muito conteúdo legal para trazer. E de repente, um dia aí presencialmente, né, passando toda essa fase aí, a gente pode fazer algo presencial também, como a gente trabalha ambos, né, focados aí com música. Agradeço imensamente, tá? Sucesso para você hoje e sempre, e saiba que sou uma admiradora aí do teu trabalho, tá bom? Obrigado, Cris. O prazer foi todo meu. Obrigado a todo mundo que entrou e participou. Foi uma live que, normalmente as lives, quando o pessoal vem participando, passa muito rápido, né? O pessoal participa, obrigado aí. Eu vou sair daqui, eu vou abrir mais uma live, porque o Instagram vai nos derrubar aqui, né? Faz parte. Eu vou deixar essa live gravada para quem quiser assistir depois, tá? A Cris também pode compartilhar lá no Instagram dela. E eu vou fazer algumas músicas aqui pro pessoal que queira ouvir um pouquinho aí. Cris, obrigado, tá? Tchau, tchau. Obrigada a mais. vocês. Tchau, tchau. Até, tchau. Tchau, até.